Agora sim. Desculpe, porque entrou alguma coisa e eu não pude abrir o microfone. Eles estão bem, eu acho que eles estão bem. Ela não foi ontem no grupo de estudo pelos compromissos dela, Tá. mas até então eles estão indo às segundas-feiras ali, nós estamos nos vendo novamente. Legal. Manda um abração nosso para os dois. Mando sim. Apertadíssimo. Então tá, gente. Agora então começando oficialmente, com boa noite, caloroso para todas, não é? Sejam muito bem-vindas. Hoje aqui vamos concluir, não é? Finalmente o nosso capítulo aqui do livro do Villarraga, né? Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030, que é o capítulo da ODS número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Nós fomos até a metade, mais ou menos, da apresentação anterior, e agora vamos adiante, vamos encaminhar para a parte final. Tivemos a oportunidade de dar uma revisada juntos, não é? Nesse capítulo que é muito bom. Olha, chegou, que legal. Galera de Minas agora completou o time. A escalação agora está completa. Chegou a Fábio aí. Boa noite, Fábio. Beijos, bem-vinda. Chegou agora. Só perdeu a meditação da Carol, o relaxamento Boa noite, gente. mental. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Vamos completar, viu, Fábio, o capítulo dos Cidades e Comunidades Sustentáveis, né? ODS número 11, na noite de hoje, não é? Nós estávamos falando sobre cidades resilientes, não é? O Villarraga fala muito bem sobre isso, que são aquelas cidades capazes de se recuperarem ou se adaptarem a eventos naturais ou sociais adversos, não é? E que conseguem buscar um desenvolvimento sustentável através de políticas públicas eficientes, através de gestores públicos, não é? Municipais, poder executivo, legislativo, antenado com a questão da ecologia. A gente sabe que nem todas as cidades têm uma liderança municipal com essa orientação, mas outras tantas têm, não é? E também a questão das cidades mais seguras e sustentáveis, não é? Só com acesso a moradias acessíveis, transporte público, com espaços verdes, planejamento urbano de curto, médio e longo prazo, é que se consegue chegar, não é, minhas amigas, num patamar de cidade segura, cidade sustentável. E aí está aqui a Andrea, a Trícia e a Estela, que são do MOVE, e eu lembrei, né, minhas amigas, essa semana, de novo, aconteceram lá eventos fortes climáticos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e nós temos lá amigas, né, uma amiga querida nossa, a Patrícia Cunha, mas felizmente dessa vez, em Petrópolis, as coisas foram relativamente leves, se é que pode se falar assim, né, ficou só, puxa vida, falar assim é até meio estranho, mas ficou só nas inundações, enfim, não teve deslizamento de terra, graças a Deus, graças a Deus. Petrópolis escapou mais ou menos ilesa dessa vez. E aí, então, essa ODS, esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, ele almeja tornar cidades e comunidades inclusivas. Então, para isso, estabelece uma série de metas para garantir o acesso a essas questões sociais que são fundamentais para que a cidade viva em paz, em equilíbrio, não é? E assim, o que são os tais eventos sociais e naturais adversos que o Villarraga cita na obra dele? Sociais e ambientais, vejam só. Social, a questão do desemprego, questão da violência, questão do déficit de moradia, não é? E a gente estava conversando, né, Estela, sobre mudanças aí de uma turma que vem aqui mudar de vida, não é? Uma turma que está vindo mudar de vida, vindo morar em Portugal. E a questão aqui da violência está sob um certo controle, não é? Mas a questão do déficit de moradia, por exemplo,
é um problema sério, social gravíssimo, não apenas aqui em Portugal, mas de resto na Europa inteira, também nos Estados Unidos, não é? Oh, Raquel voltou, legal. Também nos Estados Unidos, esses dias, minhas amigas, eu vi um vídeo. A gente hoje em dia não sabe o que que é verdadeiro, o que que é falso agora com a inteligência artificial, mas me parecia ser verdadeiro. Um vídeo de alguém que estava dirigindo um automóvel e entrando na cidade, na região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos, e lá percebendo a quantidade imensa de tendas, de barracas e de caravanas, sabe aqueles trailers? De pessoas que não dão conta de pagar a renda, o aluguel, não é? E tem que buscar um plano B. Então, assim, Los Angeles enfrentando uma situação assim, aqui perto, a cidade do Porto, cidade de Lisboa também. Eu, com frequência, tenho a oportunidade de pedalar, vindo para lá e para cá, enfim, de fazer palestras por aqui, e passando pelo Porto e passando por Lisboa, eu percebo como aumenta um pouquinho a cada período de tempo a quantidade de tendas, sabe? E eu percebo, minhas amigas, um comentário rápido aqui, a gente percebe que são pessoas que tinham casa, sabe? Que tinham casa. Elas ali montam as suas tendas, sabe? Tentam construir ali, replicar ali naquele espaço que era o ambiente da casinha deles. Às vezes tem um móvel, às vezes tem um vaso com flores, sabe? É um negócio forte, forte, impactante mesmo. Esse é um lado social, dos eventos sociais, não é? De uma cidade que deveria ser sustentável, não é? E a questão dos eventos naturais, as ventanias, as tempestades, as inundações, tudo que está relacionado com os eventos climáticos extremos. E aí a pergunta que eu faço aqui, não é? Nós temos uma galera aqui de Minas, temos a Raquel que está lá no interior do Rio Grande do Sul, a Elô que está em Porto Alegre, eu e a Carol aqui em Guimarães. As cidades de vocês possuem um plano de prevenção, gerenciamento de desastres naturais, naturais ou não? Tem um plano? Tem um plano B para isso? Ó, a Fábia aqui comentando, né? Não bastasse o déficit de moradia, o mercado imobiliário de luxo ainda provoca o fenômeno da gentrificação. Ah, maravilhoso, Fábio, ter trazido isso. Dá uma explicação para nós. Isso aí é um tema importantíssimo, importantíssimo. Bem lembrado, diga aí. Oi, gente, boa noite. Essa é uma coisa que tem sido observado nos grandes centros, né? Porque o mercado de alto luxo, seja em qualquer área, imobiliário, moda, enfim, né? Eles provocam muitas mudanças no comportamento das pessoas. Mas se tem uma coisa que eu penso que atinge diretamente o ser humano é a fome e a capacidade de poder se abrigar, né? Então, assim, seja em qualquer lugar do mundo, eu não sou uma pessoa tão viajada, não conheço vários países, mas me parece que isso é um problema em todos os lugares no mundo, né? Alguém ter uma moradia digna, eu não estou falando nem uma moradia maravilhosa, e o mercado de alto luxo imobiliário, ele visa quem tem dinheiro, né? Ele visa, eu vi uma reportagem há um tempo atrás, você estava falando inclusive do déficit de moradia aí em Portugal, né? E se eu tenho quase certeza que era em Lisboa. E eu acho que tem alguma área aí que era uma antiga área industrial e que hoje ela está uma área tipo como o termo atual, né? Hypada, né? Então ela foi muitos bares, mercados. E esse tipo de coisa é voltado para aquelas pessoas que podem pagar por uma bebida cara, por uma cerveja cara, por uma comida cara. E as pessoas que podem pagar por isso é que começam, e só começa a atrair investidor, né? Então, você vai realmente modificando a cara do lugar, só que vai modificando de um jeito injusto, porque o custo de vida desses lugares começam a ficar muito elevados. Então, mesmo que a pessoa não venda a casinha dela para ser construído um prédio naquele lugar, ela vai sendo automaticamente empurrada para fora daquele lugar no momento em que ela não consegue mais entrar no supermercado, porque ela não consegue comprar no supermercado daquela região, ela não consegue mais comprar, seja o que for, né?
mercearia, açougue, roupas, calçados, e se ela precisa pagar aluguel, ainda é pior, porque os aluguéis vão subindo e aí ela é obrigada a sair, às vezes, de uma região em que ela está ali confortável, porque é próximo do trabalho, ou próximo da casa dos pais, próximo da escola dos filhos, e vai ficando e vai testando, porque o que a gente percebe, eu vejo isso acontecendo aqui em Belo Horizonte, eu trabalho no mercado imobiliário, você vai adensando muito uma área que está super valorizada, até constrói mais coisas, mas vamos dar um exemplo. Hoje em Belo Horizonte, aconteceu alguma coisa aqui nessa capital que eu não sei o que é, porque nós não chegamos num nível de produção de financeira como São Paulo, mas hoje nós já vendemos imóveis com o mesmo valor de São Paulo. Então, nós temos imóveis hoje aqui com metro quadrado a 25 mil reais, a 30 mil reais. Se for pensar, calcula isso. Então, hoje, se você vai comprar um apartamento de 60 metros quadrados, dependendo do bairro, você já vai comprar um apartamento a partir de 1 milhão. Nossa. E aí, olha a característica da nossa população. Quem é o brasileiro que tem condições de, no seu primeiro imóvel, e olha que eu estou falando de um imóvel com um apartamento compacto, de 60 metros quadrados, ainda que seja todo fofo, bonitinho, como que você pensa já, se te tirar 200 mil, 300 mil para tentar comprar uma casa, um apartamento, no Minha Casa Minha Vida, já é um grande sacrifício para a maioria dos brasileiros, imagina para aqueles que estão ali pensando no futuro, né? Então, a gente conversa com muitas situações, os jovens muito ansiosos, talvez vendo, inclusive, essa perspectiva, tipo, como é que eu vou dar conta de pagar isso tudo? Como é que eu vou comprar uma casa? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Será que eu vou ter condições de continuar morando perto do trabalho? Será que eu vou continuar morando perto da escola? Eu trabalho numa imobiliária que boa parte das pessoas, eu tenho o privilégio de morar a 30 minutos da imobiliária. Então, eu posso ir de carro, quando eu não estou de carro, eu vou a pé para casa, 40 minutos eu estou em casa, andando a pé, tranquila. Mas eu sei de pessoas que trabalham comigo que elas saem da imobiliária, tipo, por volta das 18 horas, e elas chegam em casa quase 9 da noite. Então, você pensa assim, isso não é vida, né? E essas pessoas, elas não têm condições de morar perto do trabalho. Elas não têm condições de pagar um aluguel perto do trabalho. E está ficando cada vez mais assim. Então, áreas que até pouco tempo, o centro de Belo Horizonte é o centro de São Paulo é um exemplo, o centro de Porto Alegre, talvez com a enchente do ano passado, isso tenha afetado de uma forma muito preocupante, mas eu não sei até que ponto é tão preocupante, porque o mercado é cíclico, daqui a pouco se estabiliza e volta, mas os centros de algumas capitais estão sendo resgatados por esse mercado, né? Está ficando cool, está ficando moderno, e são lugares onde tem imóveis muito bons, grandes, amplos, com uma vista legal. Então, é isso. E aí você vai trazendo esse mercado de luxo, essas pessoas que podem pagar, e aquelas que não conseguem mais manter os custos de morar naquela região são obrigadas a vender a sua casa ou deixar o seu aluguel, e elas vão morando em bairros cada vez mais distantes do lugar onde elas trabalham, né? Ou da escola onde elas estudam, os filhos estudam. Então, esse é um fenômeno triste e presente no mundo inteiro, não é uma característica de uma cidade ou outra, né? Muito bom, Fábio. Obrigado por essa aula sobre gentrificação. Isso é grave, isso é seríssimo. Está acontecendo, e querem um exemplo? Né? Eu vou falar rapidinho e pedir as preces de vocês por esse povo. O que está acontecendo na Palestina é uma espécie de gentrificação. Tem projetos, já está declarado, tem projetos imobiliários para a faixa de Gaza. E eles estão empurrando aqueles irmãos infelizes para sabe-se lá onde, para qualquer canto. Partam daqui porque queremos outra coisa aqui. Isso é seríssimo, gente. Isso é seríssimo, seríssimo. E passa pela nossa ação cidadã de tentar escolher políticos, lideranças que tentem se desgarrar um pouco dessa matrix imobiliária, social, econômica, não é? Que está acontecendo. Isso é grave demais, grave demais.
tira a vida das pessoas. Imagina, 3 horas de transporte. Bom, já vivi isso em Porto Alegre. 3 horas de Roberto, transporte. assim, rapidinho, assim, ó, Minas Gerais, vocês sabem, há poucos anos tiveram 2 tragédias terríveis com as barragens. E existe uma luta da cidade em relação à Serra do Curral. Então, quem chega em Belo Horizonte vê a Serra do Curral linda. Se você for para Nova Lima e ver ela por trás, daqui a um pouco vai ser tipo um cenário de Hollywood. Então, assim, você vai ver a capa, mas por trás é uma serra que já está desbastada numa grande parte dela, e a população está lutando para que pare, né, para que ela não suma, como muitas montanhas de Minas sumiram. Mas nós já tivemos, a própria terra já nos mostrou o que acontece. Nós tivemos né, o último, inclusive, é de Brumadinho, você esteve lá, foi algo assustador e não estamos livres de, em breve, termos algo parecido novamente. Oremos e trabalhemos, gente. Trabalhemos, fazendo todo o nosso possível para levar informação, conscientização, ideias, projetos novos, ares novos na política, não é? Fala aí, Trícia, outra representante de Minas aí. Nossa, gente, e assim, como é que as coisas estão, o rumo que estão tomando, né? Ontem mesmo eu estava assistindo um filme e não tem nada a ver com o assunto, assim, mas um personagem do filme, ele era um palestrante e falava sobre mudanças climáticas, sobre essa questão toda, né? E, assim, as amigas dele até ironizavam, elas estavam de férias na cidade, ele estava lá palestrando e uma delas brincou assim, olha quem é que está aqui, não sei o que, vamos lá prestigiar essa palestra. Porque ele falava, ele já estava no ponto que ele falava as verdades, mas ele parecia assim, um cavaleiro do apocalipse, né? Um portador de péssimas notícias e tudo. E ele estava desgostoso, né? E na cena no filme lá, ele conversando com uma dessas amigas e falando que o filho dele acabou a esposa do filho acabou de engravidar. Como é que é sem coragem de fazer um negócio desse, né? Tipo assim, um planeta que a gente está vivendo, que a gente está fadada à autodestruição, e eles estão arranjando filho e tal. E assim, eu pensei muito nisso essa noite, sabe? É muito desgastante a gente acompanhar isso. É importante saber, estar informado, saber o que está acontecendo, saber como agir, mas assim, como que você vai trabalhar com isso sem estar levando essa carga, igual esse rapaz, né, esse personagem lá fazia, que ele levava um negócio de acabou a esperança, né? E é muito triste. E veio falar sobre isso, é gentrificação que chama, né? Gentrificação. Você vê que não mudou nada nunca. A humanidade veio para as Américas, correu com os povos originários, aí sai abrindo capinado lá e a população animal, selvagem daquele lugar vai esparramando, né? Agora que a gente está com as cidades assentadas, a gente continua com essa devastação e os animais não tendo para onde ir, começam a invadir as cidades, aí a gente já está fazendo isso. Quando começam a fazer isso, entre nós mesmo quando, apesar de a gente já ter feito com os povos originários, mas esses nós que chegamos, e muitos de nós ainda entendem os povos originários como sendo uma espécie diferente da nossa, são índios, né? Tipo, fala que a pessoa ironiza do ex-presidente, né? Os índios são quase pessoas, né? Se a gente já fez isso com os índios, que muitos de nós não consideram como iguais, aquele que a gente considera mais próximo, a gente já está fazendo isso, não tem, né? Nosso ser humano está uma tristeza. E aí que tá, como que a gente vai lidar com essa coisa toda sem deixar se levar pelo baixo astral, pelo desânimo, pelo esse lado negativo que essa urgência traz na gente? Ai, tá difícil. Não é fácil. Não é fácil, Trícia. E é uma luta muito pessoal minha, sabe? Eu me vejo nisso, porque eu tenho feito palestra acima de palestra, eu tento ter um cuidado para não ser o arauto do apocalipse. E sei lá se eu consigo, se eu não consigo, mas
a ideia é tentar divulgar o que está sendo feito de bom, de novo, de revolucionário pelo mundo, que tem muita coisa acontecendo nesse sentido, e nos agarrarmos nessas ideias e difundir essas ideias, porque tem muita gente que nem sabe disso, sabe? Que tem ilhas de regeneração, de reconstrução no planeta, não é? A gente tem que conhecer esses fatos, por isso que eu tento ficar ligado nisso, e vocês me ajudam muito. Muitos mandam, né, notícias boas e tal para a gente entender e aprender e replicar e divulgar e não deixar a peteca cair, porque senão fica essa sensação de game over, não é? De que não tem jeito. E tem jeito sim, tem jeito sim. O planeta, nós vamos ver aqui, o planeta está com febre, mas os antitérmicos estão aí. E a gente tem que fazer uso deles, não é? E é isso, minhas amigas. Na raiz dessa problemática toda, aqui pode haver, por exemplo, um plano de gerenciamento e de prevenção de desastres, não é? Que é a nossa relação com a sua excelência, o mercado, não é? E com seus súditos, o marketing, né? Os profissionais de marketing, enfim. E eu trago aqui, o Villarraga traz aqui uma intervenção muito interessante de Schopenhauer, que é um filósofo contemporâneo de Kardec e contemporâneo de Haeckel, o nosso mago da ecologia, o criador da ecologia, que denunciou o sofrimento oriundo do desejo. Puxa, o budismo fala isso, né? Não é que a origem dos nossos problemas está aí, está no desejo, e é mesmo, né? Desejo pelo poder, pelo dinheiro, pelas propriedades suntuosas, por um padrão de vida absolutamente incoerente com o planeta, com a finitude de recursos do planeta, não é? O problema é o desejo. Parece que os budistas estão certíssimos. E o Schopenhauer vai na mesma linha. Denunciou o sofrimento oriundo do desejo, as exigências que se prolongam ao infinito, a satisfação que é curta, parece rolar dopamina de rede social, né? Que vai rolando as telas, aquela dopamina, aquela satisfação imediata, mas que tem que rolar, tem que continuar rolando para ter mais prazer, enfim. O contentamento finito, diz ele, inclusive, é somente aparente, porque o desejo satisfeito imediatamente troca de ambiente, vai para um outro lugar, para um outro patamar de exigência, não é? Satisfação duradoura e permanente objeto algum do querer pode fornecer. É como uma caridade oferecida ao mendigo a lhe garantir a vida hoje, mas não resolvendo sustentavelmente o problema dele, não é? Prolongar a sua miséria para o dia de amanhã, adiar a sua miséria para o dia de amanhã em diante, não é? Sustentabilidade até na questão do assistencialismo, a gente fala muito disso, né? Já falamos aqui em outras oportunidades, eu acho que na obra do Trigueiro ele fala muito nisso, a questão da sustentabilidade no assistencialismo. Desejo, tudo passa pelo desejo, e aí o desejo mal governado, esses cavalos desgovernados, não é? Enlouquecidos do desejo, nos levam a caminhos que vão gerar as consequências ambientais que estamos a ver e que vão gerar essas situações de desastres sociais que falamos. A Fábio falou muito bem da gentrificação, os desastres climáticos, enfim. Então, na raiz, na radicalidade do problema, tratar do desejo, né? Tratar de amansar o mercado, tratar de nos defender do marketing, dos deuses do marketing que vivem empurrando goela abaixo da gente necessidades que nós não temos. Eu acho que aqui é um plano de longo prazo que é fundamental para gerenciamento de desastres, não é? Aqui, ó, falando em Buda, eu até esqueci que eu tinha feito isso, essa conexão. As 4 nobres verdades de Buda. Quais são? A primeira delas, o mundo é absolutamente problemático, absolutamente sofrido. Essa é a primeira verdade. Um grande motivo desse sofrimento é o desejo, é a segunda verdade, a segunda nobre verdade do Buda, não é? A terceira nobre verdade, isso tem jeito, esperança, Trícia, que a gente estava falando, isso tem jeito de resolver. Terceira nobre verdade do Buda. E a quarta nobre verdade, ele abre caminho para aquelas 8 saídas,
8 maneiras de se eliminar o desejo e viver em paz no mundo, não é? Que é o caminho óctuplo, que aí o Buda fala de pensamento reto, de ação reta, de modo de viver reto, de concentração reta, de fala reta, e por aí vai. É lindo. O budismo, olha, eu estou cada vez mais encantado com o budismo. Como ele é direto, é simples. Buda foi um Francisco de Assis do seu tempo. E eu tenho por mim que assim é um colegiado assim lá no lado de lá, não é? Cristo, Buda, Francisco e uma galera que a gente não faz ideia que enfim conversam entre si e que fazem com que a peteca planetária não caia, não é? Então tá feita a conexão. Schopenhauer, mercado, publicidade, budismo, o adestramento do desejo, isso é fundamental, gente. Passa por aí. E olha só, para não dizer que a gente não passou pela Índia, não é? O Paramahansa Yogananda, nessa obra aqui, que é maravilhosa, recomendo, ele diz o seguinte, falando do homem, né? Quando o homem realiza um desejo, fica feliz. Quando ele não realiza, fica infeliz. Parece uma criança mimada, fazendo birra. Fica infeliz. Quando não está contente, nem triste, fica entediado. E quando se livra das 3 alternativas anteriores, aleluia, fica em paz. Fica em paz. Então, faz todo sentido. Faz todo sentido quando a gente trata de sustentabilidade, cidades resilientes, comunidades bem equilibradas, todo mundo vivendo em paz, com um teto, que seja possível de se garantir um teto a um preço justo, a um preço acessível, alimento, biodiversidade, enfim, uma cidade que não viva sob a égide das nuvens pesadas da poluição. Passa tudo por aqui, passa tudo por aqui. Parece tão utópico, não é? Parece tão distante, mas é a raiz, é a radicalidade das coisas. Passa por aqui. Benditos sejam os orientais, não é? A gente precisa deles mais do que nunca, gente. Mais do que nunca. E eu falei do André Trigueiro, né? Aí está ele. Sabe qual é o meu sonho aqui de consumo? É um dia trazer o Trigueiro para trocar uma ideia com a gente aqui, sabe? Eu tenho o WhatsApp dele, já troquei, mas é difícil, é difícil. O homem é ocupado demais, enfim. Mas eu ainda não desisti da ideia, sabe? De um dia trazer ele aqui, dizer para ele, Trigueiro, a gente está lá, uma galera estudando a tua obra. Puxa vida, vamos trocar uma ideia lá, vamos colocar. E o Trigueiro é bom nisso. O Trigueiro é bom nisso. A casa pode estar caindo, como está caindo a casa planetária. O Trigueiro busca caminhos para nos elevar nas vibrações de esperança, de que tem jeito, de que dá para virar o jogo. Ele é bom nisso. Bom, o Trigueiro para mim é uma referência pessoal, sabe? Isso, nas férias dele. Boa ideia, Fábio. Só tem que descobrir quando que são as férias do Trigueiro. Mas é uma boa ideia. Não desisto da ideia, viu? Quem sabe um dia a gente consegue. No Move, junto ao Move, o Trigueiro já é mais ou menos figura carimbada, né? Estela, Trícia, Andréia, o Trigueiro já deu as caras, já está super conectado com os objetivos do Move. Enfim, vamos lá, não vamos desistir, né? Ele tem um programa que, não sei se vocês conhecem, interessantíssimo, Cidades e Soluções, e ali tem esperança, gente, ali tem esperança, com exemplos de mudanças bem-sucedidas em diversas cidades mundo afora, quanto à sustentabilidade, do uso dos recursos que são finitos e também dando espaço para entidades, organizações, ilhas, sabe, de gente heróica que já está adiante no tempo, está em outra, está adiante no tempo, que trabalha pela inclusividade das comunidades, pela segurança, pela resiliência, pela sustentabilidade dessas cidades. Então, é um programa muito legal. Ele diz que a utopia de um mundo melhor e mais justo, onde a sustentabilidade seja o norte magnético da bússola, dependerá basicamente de uma nova cultura urbana. São novos hábitos, comportamentos, estilos de vida, padrões de consumo que devem considerar os limites do planeta. Tem limite, não adianta vir o nosso amigo lá dos foguetes e dos carros elétricos querer migrar para Marte, buscar terraformar Marte, porque não adianta, não adianta.
É aqui, o jogo é aqui, a gente tem que trabalhar aqui no planeta Terra para corrigir as coisas aqui, não é? Parar de fazer fila como tem, eu acho que eu já comentei com vocês, não é? Eu passo em frente aqui quase toda semana de uma loja que tem um escritório aqui que vende bunkers antirradioativos aqui em Portugal. Tem fila de gente, sabe, fazendo orçamento e comprando bunker, sabe? Tudo bem, é questão do medo, da precaução, enfim, entende-se. Mas há que se trabalhar, investir muitos recursos para, na raiz, na radicalidade das coisas, tentar corrigir as situações, considerar os recursos finitos do planeta, não é? E por falar em recursos finitos, lembram disso? Uma alternativa, um modelo econômico diferente. A gente já conversou sobre isso, o modelo Donut, não é? Aquela abordagem econômica proposta por uma economista da Universidade de Oxford, Kate Raworth, não é? Que estabelece isso, que tem limites internos, tem limites para usar os recursos, não é? Tem limites que precisam ser observados para que haja uma vida social bem equilibrada, para que haja uma vida, um respeito à biodiversidade, né, Trícia? Respeito ali à vida, ao direito à vida dos nossos irmãos animais. Tem limites, não é? E aí a gente falou, né? Tem o limite interno do biscoitão, do donut, não é? E tem o limite externo, que é o teto ecológico, que são os limites ambientais que são seguros para que a humanidade siga sendo humanidade, siga vivendo nesse planeta, não é? Siga aqui prosseguindo a saga do Homo sapiens nesse planeta, não é? Porque a gente sabe, todos os biólogos, ecologistas, eles falam a varrer por aí, que o planeta vai seguir em frente. Mãe Gaia vai se regenerar, as coisas vão se recompor. Quem tem que decidir se quer estar aqui participando disso somos nós, né? É o Homo sapiens mesmo. E aí, minhas amigas, tem aqui uma consideração que eu acho interessante fazer, o risco real da terceirização. Faltou uma aspa ali. O Trigueiro fala muito disso, de terceirização, de não terceirizar soluções, né? A bola está conosco. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 519, que é a seguinte: as aglomerações de indivíduos, como a sociedade, cidades, nações, têm espíritos protetores especiais? Tem aqueles que estão de olho, gerenciando tudo e que podem evitar que a gente coloque fogo no parquinho? Aí a resposta da espiritualidade: sim, tem. Pela razão de que esses agregados todos são individualidades, são coletividades que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Precisam. E felizmente temos a espiritualidade amiga, temos aí personalidades fantásticas, não é? Que estão no lado de lá, que reencarnaram e que estão aqui trabalhando conosco para nos ajudar nesse direcionamento superior, não é? Então, assim, nesse sentido, fica o pedido: orem para que esses espíritos protetores da sua cidade nos ajudem e nos inspirem. Inspirem a cidadãos, a eleitores, inspirem a governantes, inspirem no sentido de que a gente consiga usar as ferramentas budistas, hinduístas, espíritas para eliminar o desejo, eliminar essa ânsia pelo supérfluo, pelo efêmero, porque os caixões, não vão ter um arquivo, né, Fábio? Caixão não vai ter um arquivo que vai ter ali o... Ai, Jesus, como é que é o nome, Fábio, do documento que no cartório? Registro de imóveis. Os caixões não vão ter arquivos para os nossos registros de imóveis, não vão ter onde carregar um smartphone, não vai ter garagem para um carrão, não vai ter nada disso, né, Elô? Não vai ter nada disso. Então a gente precisa... E aí que entra o risco da terceirização. Contar com essas espiritualidades, com esses protetores, não é? Mas não no sentido de que eles sejam avatares, sabe? Uma segunda vinda do Cristo que vai salvar a tudo e a todos, um retorno do Buda, um retorno de Krishna, nada disso. Está conosco. Temos espíritos protetores? Temos, mas a bola está conosco. E aí o Hernani Correia de Miranda, o pesquisador espírita maravilhoso, recomendo demais que todos assim
conheçam a obra dele, que assim, é incrível, é um dos grandes pesquisadores espíritas da história. Ele diz que a prece ou a meditação individual e coletiva, se praticadas com sinceridade e diligência, são capazes de produzir milagres. Claro, não só a prece, né? Colocar mãos à massa no cotidiano, mas produzem efeitos. Isso tem sido provado ao longo da história humana em épocas de crise e poderá produzi-lo novamente. Esse mundo tem jeito, minhas amigas, apesar de tudo. Ergam as suas vozes onde estiverem para conscientizar as pessoas, esclarecer, conclamar, dando os exemplos possíveis que a gente possa dar, sabe, de reconstrução do planeta, de cuidado, de carinho com esse ambiente, com essa criação divina que nos acolhe. E aqui, puxando, fazendo uma ponte. Ah, sim, Fábio, isso aí, como disse a Fernanda Torres, maravilhosa, a vida presta sim, presta sim. O Hernani Miranda falou em prece, não é? Em meditação. Eu gosto muito de trazer esse exemplo aqui de um movimento que aconteceu em 1993 em Washington, nos Estados Unidos, esse país tão problemático. Washington vivia índices de criminalidade horríveis, alarmantes. E aí um grupo de meditadores, não é? Se propuseram a meditar por um longo período de tempo, por algumas semanas, em prol da harmonização daquela região. E deu certo. Existe um estudo dessa Universidade Internacional Maharishi, estudo científico, um artigo científico falando da redução dos crimes violentos em Washington por conta desse trabalho de irradiação em grupo que aconteceu. Caiu, num período de 8 semanas, caiu quase 25% a criminalidade por conta da meditação. Então, a meditação a gente sabe que é poderosa. E, assim, exemplos como esse podem ser uma ferramenta de convencimento espiritualizante, eu digo assim, para aquela turma que é cética, que não acredita que exista essa movimentação de forças, sabe, transcendentais, não é? Para os ignorantes e, quem sabe, tocar o coração também, essencialmente, de toda essa turma que está afiliada ao partido dos negacionistas, não é? Dos extremistas, de todos os espectros políticos. E pode funcionar para a COP30, que vai ser aí em Belém, no Brasil, e em 2025, esse ano, será em novembro, não é? Pode funcionar para a COP também. Eu penso em o MOVE, o Movimento Pelética Animal Espírita, a gente juntar forças, a Itrícia, nós aqui do AMAVE, e criar uma rotina de meditações com horário marcado, com dia marcado, para que nós vibremos por essa COP, que vai ser uma COP histórica. Ou as coisas entram nos eixos, depois de uma série de COPs lamentáveis, não é? Nos países produtores de petróleo, né? Nas Dubai da vida, Azerbaijões da vida, que pouco ajudaram, muito pouco ajudaram, e a COP30 em Belém, no coração da Amazônia, puxa vida. Eu acho que ou vai ou racha, não é? Ou vai ou racha. É agora que a gente tem condições de virar o jogo, né? Ou pelo menos começar a virar o jogo, não é? Apesar das lideranças, algumas lideranças. Ah, Fábio, que pena. Vai lá, minha amiga, vai lá. Obrigado por estar aí com a gente, não é? Obrigado pela aula, obrigado por tudo, gratidão. Gente, uma boa noite para vocês, bom estudo, viu? Tamo junto, tamo junto. Vamos já encaminhando para o final aqui, tá? Então, essa cópia é muito importante. E aqui, um breve relato do que é a COP30, né? A Conferência das Partes, não é? Por exemplo, o que é a presidência dessa COP? É o principal órgão de decisão da Convenção das Nações Unidas para a Mudança no Clima. Então, a presidência da COP é fundamental, tem uma diretoria executiva, não é? Ela é fundamental porque lidera todos os trabalhos dessa COP, não é? Destaca, coloca o Brasil no patamar que ele tem que estar nessa questão da ecologia, da sustentabilidade, e dá oportunidade para mostrar resultados, mostrar políticas, enfim. Já há as pessoas nomeadas para isso, não é? Oremos para que eles
puxa vida, desapeguem da matrix do petróleo, do poder. O Brasil é um país produtor de petróleo, a gente sabe que este governo que está também tem os seus anseios, né, em seguir explorando o petróleo, então é complicado. Temos aqui o embaixador André Corrêa do Lago, não é? Foi escolhido para ser o presidente da COP. Temos também uma mulher, graças a Deus, que ela será secretária nacional da mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente e estará lá na COP. Ela tem um currículo maravilhoso. O currículo dela é imenso aqui. Ela foi diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, presidente do Conselho do Greenpeace Internacional. Ela é craque, ela é craque. Então, assim, oremos por esses que estarão lá, não é? Nos representando, né, minhas amigas? Então, uma pergunta rápida aqui, já encaminhando para o final, tá, gente? As cidades precisam de um antitérmico por conta da febre? Sim, precisam. As cidades estão sofrendo com calor, a gente sabe disso, não é? Eu fiz essa perguntinha em forma de metáfora para trazer uma fala aqui do James Lovelock, que é o nosso querido ecologista criador da expressão Gaia, não é? Da mãe Gaia. Ele diz o seguinte, que a Terra se recuperou, Trícia, aqui, minhas amigas, Esperança, a Terra se recuperou já de febres como essa. E não há motivos para pensar que o que estamos fazendo destruirá a Gaia. Mas se continuarmos os negócios como de costume, o chamado business as usual, não é? Nossa espécie nunca mais poderá desfrutar do mundo exuberante e verdejante que tínhamos apenas 100 anos atrás. O que está mais em perigo é a civilização, porque a mãe Gaia vai se recuperar, não é? Então é nós que estamos correndo os riscos maiores, não é? E a gente está falando de cidades sustentáveis, não é? Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que barato. Bangkok. Meu Deus, me deu um branco agora. Capital da Tailândia, não é? Me corrijam aí. Ela está investindo forte em florestas urbanas. Florestas urbanas. E está acontecendo e é um trabalho maravilhoso. A Trícia colocou, precisando muito dessa vibração pela COP. É isso aí, começando pela Conferência Nacional, que começa mês que vem. Ô, Trícia, vai nos mantendo informado lá no grupo do WhatsApp, tá? Essa movimentação toda para a gente acompanhar e fazer a nossa parte. Então, Bangkok investindo forte nas florestas urbanas para reduzir as inundações, para reduzir a temperatura, que é altíssima naquela região do planeta. Aqui tem mais uma imagem de como essas florestas. Ali tem uma ecovia, que é para as pessoas passearem, né, pelas florestas. Então, assim, existem projetos, tá, gente? Existem projetos, tem muita coisa boa acontecendo pelo mundo. E esse aqui é um outro que eu vou colocar aqui para vocês. Cidade de Medellín, na Colômbia. Os corredores verdes, vejam só isso, ouçam. E me falem se o áudio não estiver bem, tá? Olha só. Como Medellín reduziu o calor usando corredores verdes? Esses caminhos e espaços arborizados imitam florestas naturais. Eles estão espalhados por toda a cidade. Criados há 3 anos, eles já reduziram a temperatura média da cidade em 2 graus. As previsões dizem que pode cair de 4 a 5 graus nas próximas décadas. A cidade também usa pavimentos especiais que absorvem a chuva e se adaptam às raízes das árvores. O sucesso desse projeto mostra o poder da comunidade. Engenheiros florestais e 150 jardineiros cidadãos de comunidades carentes impulsionaram essa mudança. Desde 2016, eles plantaram milhões de árvores e plantas nativas. Isso remodelou o ambiente urbano e gerou orgulho nos moradores da cidade. Bogotá e São Paulo estão começando a fazer isso também. Você gostaria de ver isso na sua cidade? Eu gostaria. E vocês? Fantástico, né? Fantástico. E tem muitos projetos como esse mundo afora. Aqui em Lisboa, né, Carol, Lisboa aqui andou dando um exemplo bem ruim nesse sentido, jacarandás, aqui uma luta. A Prefeitura de Lisboa queria derrubar os jacarandás, uma cidade, né, ali super vulnerável à questão climática, e eles querendo derrubar os jacarandás. Eu sei que está uma luta, não derrubaram ainda, enfim, tá uma batalha, né, Carol? Não sei como é que está isso. Para dar espaço para um estacionamento, o que é pior, né? Jesus, Buda, Maomé, Krishna, nos ajudem. É complicado.
Complicado. Gente, essa obra aqui é uma obra fantástica, chama Ecologia Profunda, dar prioridade à natureza na nossa vida. Um pequeno extrato aqui dessa obra diz o seguinte, que ao longo da segunda metade do século XIX, o apreço pela paisagem, pelos valores ecológicos e recreativos das paisagens naturais dos Estados Unidos foi estimulado por pintores, naturalistas, biólogos, e tem um senhorzinho especial, esse que está aqui, simpático, chamado Frederick Law Olmsted. Ele defendeu que eram necessários parques, isso no século XIX, quer nas áreas rurais, quer nas enormes áreas urbanas. Gente, 200 anos atrás quase, já defendendo parques. E não só na cidade, na área rural também. E para quê? Para tornar a saúde física e mental sustentável. Vejam só, ecopsicologia já no século XIX. Os cidadãos de uma democracia tinham o direito, tem que ter, né, o direito de ter acesso a lugares onde pudessem contemplar tranquilamente as maravilhas da natureza. Esse senhorzinho foi decisivo. Quem não conhece, já não ouviu falar do Central Park em Nova York? Parque belíssimo, né? Nunca fui para os Estados Unidos, mas conheço da internet. Ele foi decisivo na criação do Central Park antes da Guerra Civil Americana e se tornou o primeiro diretor do que viria a se tornar um dos grandes parques dos Estados Unidos, chamado Parque Yosemite, na Califórnia, em 1864, mais ou menos ali ao tempo de Kardec, não é? Kardec estava ali a 1000 na doutrina espírita e esse senhorzinho estava a 1000 defendendo o verde nos Estados Unidos. E aí, olha só, ele falando em parques, né, verdes nas áreas rurais, urbanas, para cuidar da saúde física e mental. Me veio assim uma intuição, né? Podemos pensar numa ecopsicoarquitetura ou num ecopsicourbanismo? Eu acho que sim, viu? Já tem pano para manga, já tem informação suficiente para bolar uma teoria nesse sentido, penso eu. Se é que já não tem, claro, alguém pensando nisso, né? Provavelmente tenha. Então, minhas amigas, já indo para o final, não é? Paciência de vocês, fantástica, não é? Na obra do Villarraga tem a parte das sugestões, não é? Ele sugere o que, então? Incluir os temas sobre biodiversidade nos estudos do Centro Espírita. Ah, a Fábio foi embora, ela está tocando os estudos, né? Grupos de estudos no Amigo Germano. A Elô também participa. Elô, tem que colocar esse tema, né? Tem que entrar conectado com o que a própria doutrina espírita diz, não é? Fala sobre o assunto. Então, essa é uma sugestão do Villarraga, ele faz isso na obra social dele lá, Célio Lemos, em São Paulo. Ele sugere, colabore com alguma instituição que objetive melhorar as condições socioambientais da sua cidade. Colaborar, sabe? Um tempinho de trabalho voluntário regularmente, ou um apoiozinho financeiro, porque geralmente essas entidades precisam, não é? Uma outra ideia, refletir sobre como seus hábitos afetam as condições de vida na sua cidade. O Villarraga convida aqui a assistir programas como esse do Trigueiro, Cidades e Soluções, programas similares que tem vários por aí, não é? Em busca de bons exemplos para a gente espalhar esperança por esse mundo. Essa ideia aqui é fundamental. Apoiar os comércios e produtores rurais locais, privilegiar isso, sabe? Fazer o nosso rico dinheirinho circular na economia local, para evitar a pegada ecológica imensa que existe ao se trazer produtos lá do outro lado do planeta, sabe? Produtos que são já obsoletos, que, por exemplo, estimular a economia de segunda mão, a economia circular, né, Trícia? Diga aí. A gente está tentando trabalhar essa questão de apoiar produtores rurais locais através aqui no Brasil tem o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e eu já vi ele ser chamado, eu estou nova nessa área, então tem coisa que eu ainda, são termos novos para mim, mas estou me infiltrando aí, né? Boa. Aí tem uma questão de Conselho de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentabilidade.
né? Já está colocando mais uma letrinha aí nessa sopa maravilhosa. E eu tive comentando com a Mônica Boava, ela é presidente da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, e é onde eu estou buscando, né, esses conhecimentos, porque a SVB tem uma cadeira no Conselho Nacional, né? Eu fui ver quais são as pautas que estão trabalhando lá e como eu estou tentando entrar aqui no nível municipal e ao mesmo tempo regional, que está englobando a região toda, que posso trabalhar aqui. E a sugestão deles, para a gente tentando trabalhar nas cidades, é justamente isso, aumentar o número de produtos adquiridos pelo o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que seja desse pequeno agricultor, das agriculturas familiares. Então você já diminui esse ciclo os negócios não estão longe chegando na cidade, já estão logo aqui, é o produtor daqui, é uma coisa que chega mais fresquinha, mais verdinha, sem agrotóxico, e tá indo. O negócio é caminhar. O negócio é caminhar, Tris. É isso aí, é isso aí. Isso é fundamental. Aqui em Guimarães eu não sei como é que é a alimentação nas escolas, se eles privilegiam de alguma forma isso, eu não sei dizer, Carol, não sei como é que tá, a gente participou tem participado de alguns projetos, algumas reuniões, mas eu não consegui perceber isso, se tem essa prioridade de comprar alimentos de produtores locais. Não tem, atualmente não tem. Acho que não, né? Eu queria que tu dissesse o contrário, né? Mas eu acho que não tem mesmo. Que mais? Outras ações. Participar de programas de reciclagem, tipo Terra Cycle. Quando estávamos aí no Amigo Germano, não sei como é que está hoje, mas o Amigo Germano foi sócio, ele se inscreveu no programa de reciclagem para ganhar com isso, ou seja, recolher resíduos, não é? Entregar para essa entidade e ganhar com isso, ganhar recursos e tal. É um grande programa, assim, fantástico. Procurar saber sobre o tratamento dado ao resíduo sólido onde você vive, não é? Elaborar e implementar no centro espírita, na igreja, na sinagoga, no terreiro de Umbanda, onde for, práticas sustentáveis na área da mobilidade, da alimentação, do uso de recursos, fazer a compostagem do seu resíduo orgânico, não é? Colaborar para a coleta seletiva. E assim, gente, é algo como simplificar os mecanismos, as ferramentas para atingir resultados maravilhosos. Querem um exemplo de alguém que tem uma frase singela nesse sentido? Para a gente fechar o nosso encontro de hoje, esse simpático senhor aí, chamado Arne Ness. É dele essa frase maravilhosa: simples nos meios, ricos nos fins. O Arne Ness, para quem não conhece, ele é o filósofo por trás da ideia do legado da ecologia profunda. Ele é um filósofo norueguês que decidiu viver na montanha, decidiu se reconectar profundamente com a natureza e dali ele começou. Começou a intuição de trazer muitas ideias maravilhosas que estão nesse livro, o Ecologia Profunda, que, aliás, é um livro interessante da gente estudar juntos, quem sabe numa nova rodada de grupo de estudos. Minhas amigas, era isso. Acho que não fomos tão longe assim no horário, né? Consegui fazer aqui num tempo civilizado para não abusar do tempo de vocês todas, não é? E que sejamos assim, não é, minhas amigas? Simples nos meios, ricos nos fins, sustentáveis, verdes, esperançosos, apesar de tudo, não é? Sem perder a esperança jamais. Até porque não tem outro caminho, né? Não existe outro caminho. Desistir não é uma opção. Ter as coisas como game over, acabou, não tem jeito, não é opção. A gente tem que caminhar, seguir em frente e fazer o que estiver ao nosso alcance, não é? Passo a palavra para vocês, quem quiser uma palavrinha final aí, uma consideração final, uma contribuição, uma crítica construtiva aí para esse nosso trabalho humilde, ou um tchauzinho, uma consideração final. A palavra é de Só uma vocês. coisa.
Só uma coisinha colocar, o Germano, ali do lado cardiologia, fez um paredão enorme, né? Fez uma obra lá, fez o paredão e pintou. E desse lado aqui o Germano plantou, eu acho que umas 12 arvorezinhas, a coisa mais amada, fora toda a cerca também. A gente fica agora, né? Elas estão sendo sempre cuidadas, então elas vão florescer, vai ficar muito legal. Ah, que maravilha. E trocamos também os copinhos, Roberto. Agora tudo é de papelãozinho que vai tranquilo. Olha Fora. aí, ó, maravilha, maravilha. E que exemplo, né, Elô, para a turma da escola, não é? Também já vai irradiando exemplo, já vai irradiando ideias. Pô, fantástico, Elô. Sem querer te dar trabalho, mas a hora que tiver um tempinho e tirar umas fotos dessas árvores, manda para nós, para a gente espalhar por aqui, porque os centros espíritas aqui de Portugal, puxa, deixa eu fazer uma rápida lembrança mental aqui. Não tem, sabe? Grande parte deles estão em edifícios. Eu não me lembro de algum que esteja em casa. Sim, sim, tem alguns que estão em casas, mas carece, sabe? Carece disso, de trazer mais verde para as casas aqui. Então a gente manda o exemplo aí que a gente replica aqui. Minhas amigas, alguém aí quer dar um tchauzinho, uma palavrinha final? Fiquem à vontade. Se não, eu agradeço imensamente a todas vocês, não é? Um beijo imenso aí no coração. Cuide-se, cuidem-se muito, sigam firmes e fortes. O mundo precisa de vocês, viu? O mundo precisa de vocês. Precisa de todos nós nessa batalha. Beijos mil. Se cuidem.